Olá, meus amigos, minhas amigas, é um prazer hoje no Conquist Talk, nosso episódio, o primeiro episódio que nós vamos iniciar com a Conquist 360 como nosso patrocinador. Eu sou Wagner Andrade e eu quero apresentar o nosso convidado que está aqui, especialmente o Matias Henk, só que ele vai falar depois que rodar a vinheta. Matias, meu querido, que prazer, que prazer. Obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Nós vamos ter aqui um bate-papo bem legal, descontraído, do jeito que você é. E eu quero que primeiro pedir para você se apresentar, cara, que ninguém melhor do que você para se Imagina. apresentar. Cara, primeiro, obrigado, que honra estar aqui. Obrigado pelo convite para esse podcast. E me apresentar é um tanto quanto curioso, né? Eu sou o Matias Henk. Venho de uma carreira um tanto quanto exótica, eu diria, de uma formação mais ainda. Eu sou biólogo de formação, sou formado pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e no final da minha graduação decidi me especializar em comportamento animal. Aí depois, por conta própria, eu decidi estudar o animal mais complexo que existe. Aí adivinha que animal que eu fui estudar? O homem. Fui estudar o ser humano, fui tentar entender o que é esse nosso comportamento, mas eu não queria estudar o ser humano como órgão, como fisiologia. Eu queria estudar a gente como comportamento. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente gosta tanto de estar em bando? E aí, no meio disso tudo, no meio da minha graduação, eu fui apresentado para um ramo que eu digo que me formou em quem eu sou hoje. Eu trabalhei por 12 anos com recreação. Então você imagina que eu fui trabalhar com o ser humano no formato mais honesto e mais real que existe. Foi daí que você buscou energia. Acho que é daí que vem esse jeito de falar, essa brincadeira toda. Mas eu fui trabalhar com crianças e adolescentes. E não tem ser humano mais honesto e que entrega pra gente realmente o que tá sentindo do que uma criança. Então, foram 12 anos, eu comecei num resort trabalhando como monitor mesmo, recreação. Fui para auxiliar da coordenação, coordenador, auxiliar da gerência, gerente operacional e saí de lá alguns anos atrás como gerente geral para poder trilhar o meu caminho também, conhecer um pouco. Só pode ter sido o Carroção, né? Sítio do Carroção, interior de São Paulo, lá em Tatuí. Tem que falar interior de São Paulo. Eu sou do interior, eu sou de Montemor, então para mim também era muito bacana. E tudo começou lá, Wagner. Eu lembro certinho que, poxa, meu curso era integral. E eu lembro que quando eu completei 18 anos, meu pai falou assim para mim, filhão, pai vai estar sempre aqui, a mãe vai estar sempre aqui, mas agora é a tua vida. Segue lá, volta pra cá quando precisar, mas agora você tem que tocar a tua vida. E aí eu lembro que eu precisava ter algum salário, me bancar de alguma forma. Apesar da universidade ser pública, morar em república, morar em outra cidade tem seu custo. E eu queria ter o meu dinheiro. E aí eu lembro que eu fui apresentado pro ramo da recreação. Na verdade, eu descobri essa área toda. E pra mim era maravilhoso, porque eles pagavam por dia, funcionavam de final de semana e nas férias. Então eu meio que ia pras férias, passava um mês trabalhando direto e juntava o dinheirinho para aquele semestre. Voltava a outras férias. Suas férias eram divertidas, né? Um tanto quanto divertidas, eu diria pra você. Você conseguia dormir? Ó, depende da idade das crianças. Porque eu comecei cuidando de crianças de 6 a 7 anos. E depois eu fui para as crianças de 15, 16, 17. Então, eu vi muitas transformações, vi muita gente mudar. E eu acho que ali me ensinou muito do que é o atendimento ao cliente, de tudo isso que a gente tanto conversou, estava conversando até agora, e que eu trago muito para mim. Eu acho que essa essência permanece no Matias até hoje, sabe? E até hoje você encontra o pessoal daquela época na rua. Eu digo para você que recentemente eu encontrei um acampante que foi meu acampante quando ele tinha 11 anos, e agora ele tá com 21, e me encontrou, me reconheceu, me abraçou. Então eu falo que vira e mexe, quando eu tô principalmente pra São Paulo, vira e mexe, se eu saio em algum lugar, algum restaurante, tem sempre alguém que fica olhando assim, eu falo, deve ser acampante meu. Aí eu vou lá, cumprimento, a pessoa sempre, Matias, que saudade do Carroção. Então foi muito bacana, e foi nessa época que eu conheci, eu lembro certinho que o dono, o idealizador do Carroção, isso é uma coisa interessante, o senhor Luiz Gonzaga, ele não gosta que chame ele de dono. Ele fala que dono, o próximo que comprar vai ser. Mas ele é o idealizador. E o Carroção, muito mais do que um lugar, é uma ideia. Algo parecido com o Walt Disney, que a gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. Né? E ele, pra mim, era o Walt Disney do Carroção, e é até hoje. E aí foi ele que começou com essa história de sonho, de venha participar do nosso sonho, obrigado por fazer parte do nosso sonho Carroção. E aí eu comecei a ligar essa empresa com a Disney. Falei, cara, tem tudo a ver, é a nossa Disney brasileira. E foi aí que eu fui estudar o que essa empresa tão amada do mundo faz, o que ela faz pra encantar, o que é essa tal magia Disney.
E digo pra você que uma coisa conectou na outra, e hoje estou onde estou, eu falo que eu tenho o privilégio de dizer que parece que a vida me preparou pra onde eu tô hoje, sabe? A gente vai falar muito de Disney, né? Porque acho que é a tua essência hoje, né? De se você falar disso, é o que você trabalha hoje. Exatamente. Que você está dioturnamente focado com Disney, sua camiseta, Estratégia da Magia. Você vai contar pra gente o que é a Estratégia da Magia. Mas já no Carroção, Matias, já tinha um encantamento, né? Porque encantar as crianças, você disse que tem muita naturalidade, mas também precisa de um encantamento desde pequeno, que vai ser o cliente futuro, né? O Carroção tem algumas características até hoje que eu fico encantado, sabe? É entender que, por exemplo, teve um acampante lá que completou 52 semanas de Carroção. Ou seja, ele foi pro Carroção 52 vezes em temporada de férias. Óbvio que a temporada eram 3 semanas, algumas crianças dobravam, que a gente chamava, passavam 2 ou até as 3 semanas, mas eu tive um acampante que foi pra lá 52 semanas. Ele trocava, e eu lembro que uma das nossas ganas na época, que a gente ficava muito feliz, é quando ele trocava uma viagem pra Disney pra ficar no Carroção. Então a gente falava, somos melhores que a Disney. Né? E você pensa, ele começou com a gente com 5 anos e foi embora com 18. E sabe o que é o mais legal? Ele se tornou monitor depois. Ele gostou tanto do Carroção, ele ficou tão apaixonado por aquilo que ele quis viver aquilo do outro lado. Então, olha, imagina você ter um cliente, ter alguém que atende tão bem, que faz tão bem, que depois, quando acaba um certo ciclo dele na sua empresa, ele decide vir trabalhar com você. A gente fala muito do cliente promotor, né? Esse cara virou um promotorzaço. Ele virou um promotor a ponto de virar um colaborador. Colaborador. Promoveu tanto que virou colaborador. Exatamente. E aí eu entendo que o Carroção tem essa filosofia, e sempre teve essa filosofia muito baseada no que a Disney acredita. A gente sempre brincava que... eu lembro certinho de uma reunião que eu participei, onde os diretores falaram assim, a gente não quer mais se comparar a acampamentos. A gente tem que se comparar ao maior player. Quem que é o melhor? Óbvio que a gente tem os nossos concorrentes a nível Brasil, mas qual é a empresa que mais atrai crianças, que tem a magia, que tem esse encantamento no mundo? É óbvio que todo mundo sabia a resposta. É óbvio que todo mundo falou que é a Disney. E quando a gente falou isso, ele falou, é isso. É aí que tá o nosso sarrafo a partir de agora. Nós temos que ser considerados a Disney brasileira. E tem uma coisa que acontece que eu acho, não sei se você já reparou, mas tem uma coisa que acontece com a Disney. Ela chegou num patamar de empresa que ela virou elogio. Você já reparou isso? Virou nome, né? Mas ela virou um elogio. Sabe o que eu gosto de dizer? Quando eu fui pra Amazônia, eu como biólogo, imagina, a primeira vez que eu fui pra Amazônia, um amigo meu virou pra mim e falou assim, cara, você vai pra Amazônia, que massa! A Amazônia é tipo a Disney dos biólogos. Aí eu falei, como assim tipo a Disney dos biólogos? Você vai ter de tudo que você quer lá. Aí você reparou que quando alguma coisa é muito boa naquela área, as pessoas falam que é a Disney daquilo? Vira o nome. Vira referência. Então, isso eu trago muito, que eu falo que a nossa empresa, o ramo que a gente trabalha, tem que ser tipo a nossa empresa de atendimento. Quando alguém for ser atendido em outro lugar, ele vai lembrar do seu atendimento. Ele vai falar assim, nossa, é tipo aquele atendimento. Nossa, isso é tão bom que é tipo aquela empresa. Mesmo que não seja o produto. É isso que a gente faz hoje na Conquiste. Exatamente. Por isso que a gente está sempre com treinamento, por isso que a gente foi para a Disney, levou os colaboradores para a Disney. E claro, não posso deixar de perguntar para você, né, Martins? Como é que você chegou na Disney? A Disney, para mim, eu sou nascido em 1990. Então você imagina que em 94, quando estreou Rei Leão, eu tinha 4 anos, era a época que eu tava assistindo TV. Eu sou da geração do VHS verde, lembra? Aquele VHS verde do Rei Leão, que tem o selo holográfico. Então a minha infância foi Disney. Eu sempre fui apaixonado por aquilo. Só que o que aconteceu? Eu era apaixonado e sou até hoje pelas histórias, pela história da Disney, pelo Walter Elias Disney. Eu sou apaixonado por isso, pela história dele. Só que assim, beleza, fui pra faculdade, fui fazer biologia, amo de paixão, não me arrependo de forma alguma do que eu fiz, porque isso me deu base pra entender o ser humano que tá por trás de qualquer atendimento, de qualquer vivência que a gente tenha. Mas aí, no decorrer disso tudo, eu comecei a ler os livros da Disney, comecei a pegar o jeito Disney, como encantar. É o primeiro, né? Acho que todo mundo bate. Todo mundo bate. Eu brinco que é o kit básico de se você quer conhecer a Disney. E aí eu comecei a entender que a Disney era muito mais do que desenho, era muito mais do que aquilo que eu vivi na infância. Ela era um negócio, era um business. E aí eu comecei a ler isso, comecei a ver tudo. E aí, na época... Vou falar pra você que... sabe aquela coisa de que o não a gente já tem? Sim. Eu falei assim, tá, mas beleza, estão falando de Disney Business, mas quem que são os maiores no Brasil? Quem é o cara que mais fala de Disney com propriedade? É isso, eu coloquei no Google. Ali apareceram pra mim, de verdade, assim, uns 4, 5 nomes. Eu lembro Mas tinha disso. um que aparecia toda hora. Tinha um que aparecia toda hora, mas sabe o que é o mais encantador? O que eu fiz? Na época eu olhei aquilo e mandei um e-mail. Falei, tudo bem? Mandei pra cada um desses 5.
Oi, tudo bem? Como é que tá? Olha, meu nome é Matias, eu trabalho num acampamento, nós queremos ser a Disney brasileira e eu sei que você fala de Disney. Poxa, tem como ajudar? Como é que funciona? 4 não me responderam. Simplesmente o e-mail foi, e tudo bem, imagino que as caixas de e-mail dessa galera é enorme. Só que um deles me respondeu. Mas os 4 não te encantaram. Não me encantaram, e teve um que me encantou, que me respondeu: olá, Matias, que prazer, olha, mandou um baita de um e-mail, dando várias dicas do que eu deveria fazer, de livros que eu deveria ler, treinamentos que eu deveria fazer. E esse cara é o Alexandre Slivnik. Que eu tive o prazer de conhecer. E eu tenho o prazer de trabalhar com ele hoje. Então você perguntou como que veio pra Disney. Começou aí o meu encantamento pela Disney, mas o meu encantamento e parceria pelo Alexandre. O Alexandre, a minha relação com ele hoje nós trabalhamos junto, levamos executivos pra Disney. Então eu brinco que eu conheci a Disney como turista. Eu conheci a Disney levando adolescentes na época que eu era monitor de vários lugares. A gente era freelancer. Então levei muitos grupos pra lá. E hoje eu tenho o privilégio de dizer pra você que eu levo grupos de executivos pra conhecer o que essa empresa faz de melhor. E tudo isso graças ao Alexandre Slivnik. E o meu relacionamento com ele começou de fã pra ídolo. E eu gosto de dizer que ele permanece igual. A gente trabalha junto, a gente se fala todo dia, a gente tá na mesma empresa, eu trabalho com ele, com todas as turmas. E da mesma forma que ele me encantou no primeiro e-mail, o meu maior receio era perceber que aquilo era palco dele. Porque daí eu comecei a assistir os vídeos, você se encanta por tudo aquilo, eu falei, será que é palco? Será que depois, atrás dos bastidores, seria diferente? Como é que... Seria um cara arrogante? Seria um cara que não desse atenção? Como é que é uma empresa que fala de encantamento? Essa empresa tem que ser encantadora. Tem que ser. Se eu falo pra você como encantar o teu colaborador, não é possível que eles não fazem isso internamente. E por que a gente tem que encantar o colaborador primeiro? O que disse o Walt Disney? Pra mim não existe encantamento do cliente externo se não tiver encantamento do cliente interno. Perfeito. Só que aí você imagina a responsabilidade de uma empresa que ensina a fazer isso. No mínimo, ela tem que ser encantadora. No mínimo tem que ser. E aí eu descobri que o cara, assim, nos bastidores, eu diria pra você que é ainda mais do que o palco. Ele vive isso. E aí eu tive o privilégio, eu falo que eu tive muitos mentores na vida. Eu tive esse privilégio de ter mentores em todos os momentos eu tive alguém que me apadrinhou e isso é maravilhoso. Ele não era uma foto do Instagram. Não. Uma foto do Instagram que todo mundo é feliz, né? Aí saiu dali, é outra realidade. Eu lembro que ele falava pra mim algumas coisas, eu vi algumas palestras dele, que ele falava algumas coisas que eu falo, cara, mas será que ele acredita mesmo nisso? E aí hoje eu falo pra você, a gente tá há 2 anos trabalhando full time junto, o tempo todo na empresa que é o IBEX, né? Que é o Institute for Business Excellence, que leva os grupos pro Estratégia da Magia, que é o nosso programa nos Estados Unidos. Diga, sabe, um parênteses, uma empresa extremamente organizada. Porque eu sou cliente da IBEX, né? E eu você tem propriedade para falar. Todo o encantamento e toda a organização que vocês têm, o cuidado que vocês têm com cada cliente de vocês ali, né? Então você só não vende o treinamento Disney, vocês realmente praticam, né? A gente vive isso. E eu falo que, sabe quando você vai num evento que vai falar de criatividade e o evento é zero criativo? Que você fica meio... Tá, mas você falou e... Vai começar quando? Exatamente. Que horas que eles vão me impactar? E aí você vê, né? A gente pega os feedbacks dos grupos depois. Você foi um participante, você pode falar isso com propriedade. Poxa, a gente fala de encantamento, a gente fala de superar a expectativa, a gente fala de tratar o outro com o respeito que deve, a gente fala de encantar interno para encantar externo. E a gente faz exatamente isso na empresa hoje. E aí eu pude ver que o Alexandre tem essa forma e que não para no palco e não para na empresa. A gente fala que hoje o atendimento ao cliente, o encantar o próximo é um estilo de vida. É você fazer isso com o porteiro do prédio, é você fazer isso com o Uber que te leva pro trabalho, é você fazer isso com o teu colega. É fazer um atendimento hoje, que eu falo pra você, na empresa, quando alguém faz um atendimento impecável assim com o cliente, impecável, faz algo incrível, você pergunta, por que você fez isso? A reação da pessoa é, não era? Não era. É tão natural, é tão genuíno que a pessoa ela não fez isso nem estratégico. E hoje a gente tem um problema muito sério nas empresas, né, Matias, que é o atendimento. Então você chega às vezes numa loja, você entra na loja, você fica ali procurando alguém para te atender. Máximo que a pessoa chega perto, você está procurando alguma coisa especial? É claro que é especial, se eu estou aqui porque eu quero alguma coisa especial, né? É para dar alguma coisa para alguém ou é para mim? Mas a gente vê que falta muito treinamento. Então hoje, claro, um treinamento hoje, ir até a Disney... tem o seu valor, tem o seu preço, a gente sabe que é oneroso, mas vale muito a pena. A gente praticou isso na empresa, né? Primeiro comigo e os nossos 2 sócios, depois com as nossas colaboradoras, e a gente vê a diferença. Vê muito nítido, estampado, que vocês passam essa mensagem, essa informação
de uma maneira que eu participei agora a segunda vez lá, como entrei algumas vezes na sala para atrapalhar vocês, e via nos olhos das pessoas que eles estavam captando aquela mensagem. Aí, claro, é o segredo de vocês, o talento que vocês têm para fazer isso. Mas vocês seguem ali, ipsis litera, a teoria da Disney, né? Que o Walt Disney queria levar e que a questão da cultura. E aí eu queria te pedir para você falar um pouquinho sobre a questão da cultura. Porque como é que uma empresa a Disney de tantos anos atrás, de tantas gerações que ficaram para trás, consegue trazer essa cultura? Porque a gente entra hoje no parque e a gente vê na cara das pessoas, os colaboradores, não é mentira aquilo, né? Nós tivemos inclusive depoimento de funcionários da Disney, os guest member, né? Os cast member lá da Disney, que falaram sobre isso pra gente. Queria que você contasse um pouquinho das suas experiências com relação à cultura da Disney. A cultura da Disney, pra mim ela é uma coisa maravilhosa. E sabe o que eu falo? A Disney faz uma coisa que toda empresa deveria fazer. Você falou, né? Poxa, meus sócios, a gente foi pra lá. A gente tem um sério problema em muitas empresas de esquecer a própria história. De não saber como aquilo começou. E quantas empresas têm uma história bonita? Você falou uma coisa muito interessante, contar a história da empresa. A gente não conta a história da nossa própria empresa para os colaboradores. Os colaboradores entram, começam a trabalhar, você não sabe que aquilo foi o sonho de alguém. Que lá atrás, você pode ser a segunda, terceira geração. Então você vai contar, olha, o meu avô começou, não importa como veio a empresa. Se você adquiriu, se você construiu você do zero, se você é algo da família. Mas olha que bonito, poxa, foi meu avô que começou, que passou pro meu pai, que estamos aqui, a gente está há 70 anos. Isso começou com 2 funcionários, agora está com 100. Sabe, você contar a história da sua empresa, e a Disney faz isso muito bem. A Disney tem, claro, a figura do Walt Disney, mas se você for pensar, quem é o fundador da Apple? Quem é o idealizador que vem na tua cabeça na hora? Steve Jobs. Steve Jobs. A Apple conta a história do seu fundador, por mais que seja uma empresa de tecnologia. Ela tem uma figura. Ela tem marcado isso. Então, o Walt Disney foi muito inteligente em vida ainda de entender a importância de ser um símbolo, mas de entender a importância de contar, de perpetuar a história. Claro que a gente tá falando de uma empresa que é especialista em contar histórias. É aquilo que a gente tava falando agora de pouco do Ibex. Se a gente fala de encantamento, a gente tem que ser encantador. Se é uma empresa que é a Disney que vende histórias, ela tem que ser muito boa em contar sua própria história. E ela faz isso muito bem. Tem uma passagem, né, pra quem gosta de biografia do Walt Disney, tem uma passagem que conta que quando ele foi fazer o Branca de Neve, e Branca de Neve foi um sucesso pra empresa, foi um grande sucesso. Não foi o Mickey, então? O Mickey não foi nem o primeiro personagem. A gente acha que foi o Mickey, mas o primeiro personagem da Disney, na verdade, que fez sucesso foi o Oswald, o coelho. Oswald. Só que, o que acontece? O Walt Disney era um cara criativo, era um gênio, só que ele era muito ruim na parte burocrática. Ele assinou um contrato com a Universal, e esse contrato dizia que o Oswald, que era o coelho, que era o personagem dele, ele estava passando não só os episódios, mas todo o direito pelo personagem para a Universal. E aí, quando o Oswald começou a fazer sucesso, começou a chegar em todos os lugares, o Walt Disney foi lá e falou, olha, Universal, eu quero mais. Eu quero mais dinheiro, eu quero mais tempo de tela, eu quero fazer mais desenho, então eu preciso de mais grana. Aí prevaleceu o contrato. Aí a Universal falou assim, olha, Walt, eu não tô entendendo, porque o coelho é nosso. Aí quando ele foi ver o contrato, ele tinha passado. Então ele foi pra pedir um aumento e ter mais dinheiro e voltou de lá sem nada. E aí conta a biografia que ele voltando no trem com a sua esposa Lilian, ele começou a rabiscar num pedaço de papel um outro desenho, um outro personagem. E ele lembrou dos ratinhos que conviviam com ele quando ele morou na rua. E ele começou a desenhar isso, porque ele falava que a única coisa que fazia companhia pra ele, enquanto ele era um mendigo na rua, que ele fala essa passagem, ele fala, poxa, eu estava menino, ninguém olhava pra mim, eu era invisível pra sociedade. O único ser que chegava perto de mim eram os ratos. E ele começou a desenhar um rato. E aí ele olhou pra Lilian e falou assim, Lilian, esse personagem aqui vai fazer muito sucesso e vai dar mais certo do que o Oswald. E o nome dele é? Mickey. Mortimer. Aí a Lilian olhou e falou, uau, mas Mortimer? Que nome de personagem é esse? As crianças não vão nem conseguir falar. Não, tem que ser um nome alegre, pra cima, o personagem é um entusiasta. Que tal se ele chamasse Mickey Mouse? Sabe as mulheres, né? Se não fosse a Lilian, nós teríamos um personagem chamado Mortimer. E hoje a gente tem o Mickey Mouse. Esse é muito difícil falar Mortimer, né? Mortimer não casa, né? Muito bem. É mais pra nós aqui, a relembrar com morte, né? Essa é uma coisa... Não ia dar certo. E aí foi o Mickey que foi o estouro, que foi, deu tudo certo. Mas a grande alavancada da Disney foi com Branca de Neve. Porque você imagina que quando saíam os desenhos da Disney, os curtas, eram desenhos que começavam antes de um filme. Então era um desenho ali de 3, 4, 5 minutinhos. O Walt Disney vira do nada numa época em que os desenhos tinham 5 minutos e fala assim, eu vou fazer um longa-metragem de mais de 1 hora. Aquilo pra galera foi um absurdo. Falou, não tem como.
você ter uma ideia, os especialistas da época diziam que se você ficasse 1 hora olhando pra tela, você ia ficar cego. Então, olha o nível que tava, e ele falou, não, eu vou fazer e vai dar muito certo. E aí, só que o que acontece? Imagina você chegando pra sua empresa com um projeto desse assim, gente, se der certo, um estouro, se der errado, já era. Tá todo mundo na rua. Ele precisava da... E ele entendia, desde aquela época, desde Branca de Neve, ele entendeu que se a equipe não comprasse a ideia, não ia dar certo. E aí contam que ele pegou, ele estruturou toda a história, quando ele foi apresentar pra equipe, o filme da Branca de Neve tem 1 hora. Ele levou 3 horas pra explicar a história pra equipe. Ele personificou cada personagem, ele interpretou cada personagem da história. Ele foi contando a história com uma riqueza de detalhes que quando ele terminou, 3 horas depois, a equipe levantou e começou a aplaudir. Ali ele sabia que ele tinha ganho a peça mais importante da jogada, que é a própria equipe. Então ele primeiro encantou quem estava junto com ele no projeto para falar, vai dar certo, olha o que eu tenho aqui. Para depois, aí sim ele começar com as outras coisas e de fato no final ter um produto tão incrível que encantou milhares e milhares de pessoas. Branca de Neve, se você colocar hoje e convertendo aí no decorrer do tempo, colocar esses valores, essas correções, a Branca de Neve é a 5ª maior bilheteria do mundo até hoje. Se a gente convertesse e colocasse nos valores atuais. Agora, o Walt Disney, um grande líder, sem dúvida, né? E um grande visionário também. Muitas até achavam que ele era meio louco, né? Meio doido, porque tinha umas ideias meio fantasiosas, né? E aí, quando ele começa a criar, ele tinha algumas pessoas por trás dele, em paralelo andando com ele. Um deles é o irmão dele, né? A Disney não existiria se não fosse o Roy Disney. Roy Disney é o gênio, assim como o Walt Disney era o gênio criativo, Roy Disney era o gênio financeiro. Só que o Roy Disney, o que ele mais amava, planilhas, números, cálculos. O que ele menos gostava e até odiava, palco. Ele não era o cara do discurso, ele não é o cara Tanto é que a gente nunca viu uma foto dele, né? Se procurar no Google vai achar, mas... Muita gente nem sabe quem ele é. Pra você ter uma ideia, a gente fala tanto da Disney de Orlando. A Disney de Orlando não é a primeira, tá? A primeira Disney foi a Disneylândia, na Califórnia. Depois ele quis aumentar o projeto, fez o projeto Flórida, só que o Walt Disney faleceu antes do parque começar a ser construído na Flórida. Quem terminou o parque... Foi uma judiação isso. Foi o irmão, e o irmão estava aposentado. O Roy veio da aposentadoria para terminar o parque do irmão. O nome do complexo era para ser Disney World. Quando o Roy terminou, na hora de batizar o lugar, ele falou assim, não, isso aqui era o sonho do meu irmão. Esse lugar vai se chamar Walt Disney World. Então ele batizou com o nome do irmão. Pra você ter uma ideia, na Main Street, que é a rua principal do parque, tem as janelas, e as janelas são como se fossem créditos do filme. Eles colocam os nomes das pessoas mais importantes. O Roy nem queria janela. Falou, não, pra mim não precisa, tá tranquilo. Então, olha só como a importância de se ter também... Tem uma luzinha também... lá que fica acesa de vez em quando, né? Na Disneylândia, tinha uma luz que o Walt Disney, toda vez que ele estava na Disneylândia, ele queria que as pessoas soubessem que ele estava lá. Então ele acendia uma luminária no escritório dele. E aí aquela luminária, enquanto estava acesa, é porque o Walt estava lá. Quando ele faleceu, a grande dúvida da Disney foi, e aí? O que a gente faz agora? Imagina a empresa perdendo o seu criador, perdendo o cara que puxava as rédeas, o cara que estava à frente de tudo. O que a gente faz? A Disney ficou perdida. E aí, conta-se a história que um responsável, um cast member da limpeza, ele estava no parque, aí ele olhou e a lâmpada estava apagada. Afinal de contas, o Walt Disney não estava ali. E ele foi, chamou a liderança e falou assim, não, a partir de agora essa lâmpada tem que estar acesa todos os dias. Porque esse aqui é o legado do Walt Disney. Ele sempre estará aqui com a gente. Isso aqui faz parte. O criador, né? Então, a Disney mantém essa áurea. Pra você ter uma ideia, Wagner, uma coisa muito interessante de treinamento, que a gente gosta muito de falar também, né? A Disney tem, não importa qual cargo você vai pra Disney. Você vai ter um primeiro treinamento igual para todo mundo que se chama Traditions. Ou seja, aprenda as tradições da Disney e depois eu vou treinar a parte técnica. Eles mostram a cultura. Eles mostram a cultura. E aí, voltando ao que você estava falando, a cultura da Disney é muito forte. A cultura da Disney começa desde o primeiro dia. Que é quando você chama um colaborador, ou um cast member, membro de elenco, como a Disney gosta de chamar, e você traz ele para ele falar assim, mas calma aí, antes de você aprender a parte técnica, a tua função, vem conhecer onde você está entrando. Dá uma olhada no que é isso aqui. Isso aqui é muito maior do que você pensa. Isso aqui não é só estrutura. Isso aqui é essa cultura. Então é desde o primeiro dia. Quantos de nós não fazemos programas de onboard, a gente ouve por aí, onde o RH gasta aquele tempo, todo mundo gasta aquele tempo. Mostra a foto da empresa. E ninguém conta a história da empresa. Ou pior ainda, quando você faz um baita de um trabalho de recrutamento e seleção,
E aí no primeiro dia desse colaborador, você solta ele com qualquer pessoa e fala, acompanha aí o fulano aí, é seu primeiro dia? Acompanha aí. Ou a pessoa chega no primeiro dia da empresa e você ouve lá na hora do recrutamento, tudo. Não, porque nós somos uma empresa que cuidamos de pessoas, a gente ama pessoas. E no primeiro dia essa pessoa chega, o uniforme não estava separado, ela não sabia, ninguém sabia onde ela ia sentar, as pessoas vão improvisando um lugar para ela ficar. Qual é o sentimento desse colaborador se no primeiro dia ele já está sendo tratado assim? Você sabe que a gente, na Conquista, a gente tem um hábito, quando o funcionário chega, o colaborador chega, a mesa dele está preparada. Então de manhã tem a fotinho dele, tem um guia para ele de boas-vindas, o computador dele está separado e alguns mimos que a gente deixa lá. Então normalmente as pessoas não estão nem acostumadas com isso, que ela olha aquilo e ela fala, nossa, que diferente, já se sente acolhida, né? Para depois você levar. Mas o que eu queria te perguntar, Matias, com relação a essa cultura tão forte que tem hoje na Disney, né? De tantos e tantos anos que essa empresa existe, quantas pessoas passaram por ali, foram vários CEOs, foram vários presidentes, vice-presidentes, diretores, colaboradores de todo quanto é espécie que passaram lá. Como é que consegue manter essa cultura até hoje, que a gente entra no parque, você percebe que a impressão que a gente tem é que cada colaborador se sente um pouco dono ali, como não dono no sentido da palavra de que isso aqui é meu, mas ele se sente como que ele tem que cuidar daquilo. Essa percepção, você sente isso? É verdadeira? É tão verdade que a cultura da Disney, tem uma frase que o próprio Alexandre usa e eu adoro, é uma frase do George Calogridis, que ele fala assim, não é mágica, é método. É o método que vai sustentar a magia da Disney. Tem uma frase que o Walt Disney fala da magia, né? Não é com mágica que se faz um bom trabalho. É com bom trabalho que se faz mágica. Mas a magia que eu falo é que o George Calogridis quis dizer assim, não é mágica, é um método. É um método que sustenta essa magia no dia a dia. E a grande sacada desse método é criar uma cultura que mantenha colaboradores engajados e encantados. Então, ele já entende que para manter essa magia viva, eu preciso ter a galera de frente, os nossos colaboradores, os cast members, verdadeiramente engajados. E como que a Disney faz isso? A Disney comunica a sua cultura o tempo todo. A gente esquece, às vezes, a gente acha que entregar um folheto com as principais palavras, nomes, missão, visão, valores, é o suficiente para o colaborador internalizar e acabou. Mas as pessoas nem sabem o que são missão, visão e valores, né? Muita gente, às vezes, quando a gente acha... a gente já fez trabalhos, o Ale, que a gente chega na empresa e pergunta, tá, mas qual é a missão? Qual é o propósito da empresa? E a pessoa olha e fala, peraí que eu vou buscar o quadro. Vou olhar no site. Eu vou olhar o quadro. Quer dizer, ela não sabe nem de cabeça, então isso não faz sentido. Não tá internalizado. Não tem cultura nenhuma. E aí, como é que você faz para internalizar, então? A primeira coisa que você precisa fazer é simplificar alguns processos. É simplificar a tua cultura. Simplificar não é ser simplista. Simplificar, para mim, é como eu ouvi uma vez de um cara da Apple, simplificar é você trazer organização no caos. A simplificação é quando você organiza o caos. E a cultura é um caos, porque cada um vai ter uma interpretação diferente. Se eu vier aqui, Wagner, e soltar uma palavra aqui na mesa, você vai interpretar de um jeito, as meninas vão interpretar de outro, o pessoal da técnica vai interpretar de outro. Porque, por exemplo, o que é segurança? Depende, o que é segurança para você é completamente diferente de você, é completamente diferente de mim. Então eu preciso pegar isso, pegar todas as percepções e comunicar de uma maneira tão simples e tão clara que todo mundo entenda o que eu estou dizendo e o que eu quero dizer de segurança para minha empresa. Pensando nisso, a Disney criou uma metodologia que é usada até hoje. Ela transformou toda a cultura dela em 5 chaves, mas até uns anos atrás, 4 chaves de excelência. Ou seja, todas as atitudes, toda a cultura da Disney era baseada em 4 palavras, hoje 5 palavras. Quais são? Essas palavras são segurança, acima de tudo, cortesia, show e eficiência. E aí agora, há 2 anos atrás, foi incluída a terceira chave, na verdade ela ocupa esse lugar, então hoje ficou segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. E ele segue uma linha de ordem mesmo, essas chaves? Pensando no que a gente estava falando até agora, a clareza, olha só, além de simplificar para 5 palavras, a Disney ainda colocou prioridade. Por quê? Porque cada colaborador, cada cast member entende o que se espera dele. E a primeira palavra é segurança. O Walt Disney até brincava, é forte a frase, eu sei, mas o Walt Disney falava que cliente morto não conta boas histórias. Então ele falava segurança em primeiro lugar. Então o colaborador entende que ele pode
não abrir mão, mas ele vai ter que priorizar a segurança. Você deu um gancho, posso cortar um pouquinho? Fique à vontade. Você falou cliente morto. É verdade que na Disney tem uma lei que é proibido morrer lá dentro? Na Disney você não pode morrer. Não, e eu falo, eu brincava com os adolescentes, falava, gente, se eu morrer aqui e não avisar, minha mãe me mata. E a Disney, ela tem isso, Wagner, mas assim, essa parte da segurança, ela é maravilhosa, porque o colaborador vai ver o pai, que se preparou 4 anos e levou a filha para ver a queima de fogos. E aí ele achou um lugar maravilhoso, só que para ela ver a queima de fogos, ele vai apoiar ela numa ponte que tem lá. E tem ali uma lateral que dá pra filha ver a queima de fogos maravilhosa. Só que pro outro lado dessa ponte, tem 3, 4 metros de altura. O colaborador, o cast member da Disney, vai lá e vai pedir pro pai descer aquela criança. Pô, Matias, mas... Mesmo que pra isso você não precisa usar de cortesia. Vai estragar. Aí que tá. A forma com que é feita muda. Claro, você não vai chegar e ser ríspido. Sim. Mas ele entende que ele vai parar o que ele tá fazendo em prol da segurança. Ele vai até esse pai e fala, olha, por favor, você pode descer a sua filha? Que às vezes pode até ser mal interpretado. Dizer, ó, cadê a cortesia? Eu tenho que ficar aqui à vontade, fazer o que eu quero. E algumas pessoas vão colocar em xeque. Mas quando a cultura é clara, a decisão é óbvia. Sim. Então, quando a cultura da sua empresa for clara, a decisão do que vai ser feito é óbvio. E sabe qual é o problema? A cultura aparece quando ninguém tá olhando. Quando você pode falar pra mim assim, a minha empresa ela é atendimento ao cliente, essa parte de tratar bem acontece, faz parte da cultura da minha empresa. Sabe quando isso vai acontecer? Quando alguém for atender um cliente que já chega irritado. Quando alguém for atender um cliente naquele dia mais difícil. É ali que a cultura verdadeira vai aparecer. Será que na Disney isso é mais fácil porque todo mundo vai feliz? Imagine você que a média de uma família que se prepara para ir pra Disney é de 3 anos. Qual é a expectativa de uma família que vai para um lugar e passa 3 anos planejando? Você acha que a expectativa deles é baixa, média ou alta? Altíssima. Altíssima. Você encantar e superar as expectativas de que já são altas é mais fácil ou mais difícil do que um lugar que a expectativa é baixa? É muito mais difícil, né? Então a Disney tem um desafio. Por isso que ela não pode parar. Por isso que tem que estar todo mundo em alta performance disso. A Disney, as pessoas olham e falam assim, mas é fácil porque é na Disney. Gente, a gente tem um parque da Disney, o Magic Kingdom, que numa média anual passa de 60 mil pessoas por dia. Por dia. Por dia. Quantos colaboradores tem nesse parque? A Disney, por parque eu não tenho o número pra você, mas na Walt Disney de Orlando são mais de 70 mil colaboradores. Só na Disney de Orlando. Então você imagina que são 70 mil colaboradores com características diferentes, com percepções diferentes. São 60, 70, 80 mil pessoas num dia com percepções diferentes. Aí o que eu me perguntava, como é que pode 80 mil pessoas diferentes saírem do parque e falar, a Disney foi feita pra mim. O castelo é o mesmo pra essas 80 pessoas. O processo é o mesmo. O que muda? Por que você sai com essa impressão? E aí quando você pergunta, pega alguém que foi pra Disney e fala assim, explica pra mim o que você sentiu na Disney. A pessoa vai ficar assim, é uma magia que eu não sei dizer o que é essa magia. O que é? Todo mundo chora. Era aí que eu queria chegar. Eu queria entender nesses meus anos de pesquisa da Disney, o que é essa magia. O que é isso, a coisa que ninguém... Porque é quando alguém não sabe explicar que ali me pega. Porque ninguém põe a varinha e faz plim. Lá, ninguém faz igual o Lee Cockrell, né? Que faz uma varinha plim. Pra quem não sabe, Lee Cockrell, ex-presidente da Disney, ele faz parte do nosso programa também, é um das pessoas que vão conversar com a gente. E você vê a simplicidade, vocês viram que estão aqui. A simplicidade que o Lee tem, o ex-presidente da Disney. 82 anos, se eu não me engano. 80 anos. 80 e anos. ele tem uma lucidez e ele conta disso. Conta. E aí o que ele fala que a Disney fazia? No tripé da Disney, eles contratavam bem, treinavam bem, mas o principal pilar... Tratava bem. Trate teu colaborador como você quer que ele trate quem tá vindo na sua empresa. Por quê? Porque vai aparecer na hora do vamos ver. Todos nós sabemos. Você vai falar pra mim, poxa, eu posso fazer os melhores treinamentos. Se a cultura não tiver enraizada na hora mais difícil, naquele cliente mais difícil, posso falar pra você o que ia acontecer se a cultura da Disney fosse fraca? Claro. O cast member ia passar, ia ver a menina em cima da ponte, ia fazer assim, e eu vou lá? Azar dela. Eu vou lá? Cuide. O pai que cuide, não é filho meu? Ou ia falar, eu vou estragar o show dela? Não, deixa ela curtir o show. Ia ter dúvida do que fazer. Você deve ter um monte de cases pra contar, né, Matias? De Disney, toda vez que a gente vai lá, a gente acaba observando uma coisa nova. Só que eu vou falar pra você, a Disney também passou por desafios, a Disney também passou por uma pandemia. Nós estamos passando por uma sociedade, Wagner, que tá mais crítica. A gente acabou de passar por uma pandemia. E posso falar pra você, como agora biologicamente falando, trazendo o Matias biólogo pro nosso podcast aqui, quando a gente saiu da pandemia, o nosso sentimento foi de que sobrevivemos. Todo mundo aqui sabe que a gente vai morrer um dia, mas a morte nunca esteve tão perto.
Todo mundo que saiu da pandemia falou... Bateu na porta, Bateu né? na porta. Então todo mundo saiu com o sentimento de... Meu Deus, sobrevivi. Agora eu quero ter a melhor vida do mundo. Agora eu quero ter as melhores experiências. Agora eu quero viver como se fosse meu último dia. Igual a gente ouve por aí. E eu vou falar pra você. Então todo mundo ficou mais criterioso. Quer ver? São Paulo. Aqui que nós estamos em São Paulo. Já usou o Waze, certo? Toda hora. O Waze você usa toda hora. O Waze já te levou por caminhos inóspitos? Não leva. Beleza. Te joga numas quebradas. Umas quebradas. Qual é o teu sentimento quando o Waze erra? Como você fica dentro do carro? Cara, você fica... Fala, pô, mas esse cara tá me jogando pra um lugar errado. Mas você não fica bravo? Fica bravo, Então né? você xinga o Waze. Bacana. Não tá bem hoje. O Waze não tomou o remedinho de manhã hoje. É o que todo mundo fala. Beleza, legal. Guarda esse sentimento que você tá agora. Quantos reais você paga pra usar o aplicativo? 0. R$0. E fica bravão assim. Fica bravo. Ou não paga nada e fica bravão. Se a gente ficar bravo com o aplicativo, que a gente não paga nada, imagina o nosso cliente por um produto que ele tá Seu exemplo é fantástico. pagando. Fantástico. A gente ficou mais criterioso com tudo. A gente não quer mais perder tempo, a gente não quer... Mas mais do que isso, Wagner, pra mim, todo mundo quer chegar no final da vida, olhar pra trás e falar, eu vivi uma vida que valeu a pena. Eu tenho boas histórias pra contar. Você falou isso agora, falou assim, nossa, deve ter várias histórias. Eu sou um colecionador de histórias, eu gosto de colecionar histórias, eu gosto de ter boas vivências. Por isso, quando eu não tenho, eu sinto que, cara, eu queria ter tido, velho, eu te dei todas as chances de você me atender bem. É isso que eu quero. Você já foi num restaurante que a mesa do lado era muito mais bem atendida que a tua? Ou você foi num lugar, já aconteceu isso com você? Você ir num lugar maravilhoso, teve a melhor noite da sua vida, você indica pra alguém, Aí a pessoa vai e a pessoa vai e não dá nada certo. Você me indicou, que você tem certeza? Aí você fala, cara, mas o que vocês fizeram? Eu te dei toda a chance do mundo. A gente quer ter essas boas histórias pra contar. Então o atendimento pra mim, ele é muito maior. O atendimento pra mim é a nossa oportunidade de criar conexão, de criar esse atendimento que ele vai lembrar. E a gente vai deixando o que o Walt Disney fez com a lâmpada, que é o tal do legado. Legado é aquilo que a gente vai deixar pras pessoas mesmo quando não estiver mais aqui. Agora, a empresa também, Matias, ela tem que estar muito atenta. Aconteceu um atendimento ruim. Sobrepor esse atendimento, dando um atendimento melhor, ajuda bastante. Né? A gente vê que na Disney mesmo, a gente tem vários exemplos, escutei várias histórias, escutei com vocês lá no curso, algumas eu já li em livros, de algumas experiências que acontecem, e eles vão lá, eles corrigem, não sei se a palavra é certa, corrigir, mas eles lapidam aquilo de uma maneira que você fica mais satisfeito ainda e você conta isso. Porque as experiências negativas a gente conta. E como conta, né? Falar mal dos outros, sai contando. Mas você sabe que eu tenho uma coisa pra mim também, e a Disney se apropria muito disso. Já reparou, pra mim, boas experiências... Na verdade, não boas, tá? Eu vou falar experiência como um todo. Pra mim, ela se assemelha ao vinho. Ela vai ficando melhor a cada ano. Você já fez uma viagem? Você teve perrengue pra caramba na viagem? Todas. Legal. Você parou como... no dia que você foi, no dia que você voltou, você tava louco, aconteceu tudo aquilo, você tá bravo. Anos depois você conta até rindo a história. Terrível. E a experiência vai melhorando. Tipo, você vai falando, você vai ficando só com a parte boa daquilo. Mesmo que seja um perrengue, você conta do tipo, pô, foi, mas no final deu certo. Mas olha como a nossa mente vai depurando e vai fazendo igual um vinho que vai melhorando essa experiência. Até experiência negativa, né? Quem não tem história não tem vida. Exatamente. Né? Aquela coisa que a gente fala, quem não tem história pra contar, não senta na mesa comigo, né? É. Então, a Disney se apropria disso também. Ela entende que vai ficar esse residual bom da experiência também. Então ela entende que, ok... E aí tem uma frase da Gisele do Reclame Aqui, que eu também aprendi com o Alexandre Zdevnik, que ele usa muito e eu adoro essa frase, que ele fala que é: o cliente até perdoa se você errar. Ele não perdoa se você não resolver. Exatamente. A Gisele, ela criou o Reclame Aqui, ela trabalha com o Reclame Aqui. O cliente perdoa se você errar. Ele não perdoa se você não resolver. E aí resolver o problema do cliente vai muito daquilo que a gente... tem um caso que eu ouvi da Disney que é interessantíssimo. Imagina o vendedor de pipoca. Ele tá lá, tá trabalhando. Aí naquele dia choveu no parque, vem alguém e pergunta: você tem guarda-chuva? Aí o cara do pipoca: não, infelizmente eu não tenho, não sei o quê. Segunda vez choveu: você tem guarda-chuva? Ele falou: não tenho. Na terceira vez que ele voltar, o cara tem guarda-chuva pra vender. O pipoqueiro. O pipoqueiro. A Disney mapeia esses pontos de contato. Mas para eu mapear os pontos de contato, eu preciso ter todo mundo com esse olhar do cliente. O pipoqueiro precisou em algum momento chegar pro gestor dele e falar: viu, toda vez que chove, alguém pede guarda-chuva. Alguém me pede guarda-chuva. É pra ter ou não? Aí o gestor tem que ter aquele olhar de... não, aqui... Sabe aquele gestor aqui? Aqui sempre foi assim, não, desencana. Deixa pra lá. Ou ele vai ouvir e falar: peraí. E tem muito disso nas empresas hoje, né? Você sabe que eu vejo muita coisa assim, tipo... a nossa empresa agora quer contratar diversidade. Aí vem o colaborador, dá a primeira ideia e fala: aqui não, aqui sempre foi assim, não vai ser desse jeito. Eu falo: parabéns.
Você tá querendo contratar diversidade e na hora que vem alguém com uma ideia nova, você fala, não, aqui não vai funcionar, aqui sempre foi assim. Aquele do restaurante que é sustentável. Você fala, você tem um cardápio em braille? Não tem. Que é o vídeo acho que do Porta dos Fundos, é um vídeo que é genial, porque ele mostra realmente isso. E aí mostra, Wagner, outra coisa que eu quero trazer, o quanto a gente tem que falar, não dá mais pra hoje em dia, a gente ter o discurso de uma forma e a prática de outra. É pior ainda pro teu colaborador se você fala que você trata bem as pessoas e no fundo ele sabe que não. Ou ele olha e fala, aqui? Mentira. O meu sentimento, e é real, eu sou privilegiado e eu amo a empresa que eu trabalho hoje, porque mais do que a gente falar de atendimento, de encantamento, a gente faz isso. Vou te dar um exemplo que eu não contei até agora pra ninguém sabe dessa história porque foi recente. Como você sabe, a gente entregou a Estratégia da Magia, a gente tava com as meninas aqui, a gente teve o privilégio de entregar em 8 semanas, a gente entregou 6 turmas. Uma maratona. Uma maratona. Você imagina a entrega que foi para 6 semanas, 6 dias de curso, passando por tudo, visitando parque, visitando loja, indo com o pessoal, fazendo visita técnica. Eu vivenciei isso 2 semanas com vocês lá. Eu perguntei pro cara do hotel, né? O que você serve pra esses loucos aí? E deve ter sido o Jaime, que é um cara gente boníssima. Você vê como vira estilo de vida. As pessoas que trabalham no hotel, a gente ficou sabendo, que amam saber quando o Ibex tá lá. Porque fala assim, os meninos divertidos. É porque a gente trata bem todo mundo, essa é a ideia. Mas olha só o que aconteceu quando é uma empresa que prega, mas faz. Sem eu saber. Nessa maratona toda, eu ia completar 6 anos de casado no meio da última turma. Eu ia completar 6 anos de casado com a minha esposa. E aí era a primeira vez que a gente ia passar longe um do outro por conta do trabalho. Você sabe o que o Alexandre Slivnik fez? Ele combinou com a minha esposa, eu sem saber de nada, ele comprou passagem pra ela, ele mandou ela pra Orlando e ela chegou no hotel no dia do nosso aniversário de casamento. Você nunca mais vai esquecer ela disso, apareceu você de vai surpresa. contar várias vezes. Cara, eu não sei quanto ele gastou. Eu tava cansado da maratona. A hora que eu vi ela lá, cara, eu chorei. Eu fiquei meio... Falei, o que você tá fazendo aqui? Aí ela, o Ale me mandou aqui, falou que você tava com saudade. Eu falei, cara, olha isso. Ele se ligou que pra mim aquilo era importante, que a preocupação dele de envolver até a minha família. E ele sempre falou isso, ele falou assim, cara, é uma vida. É um one life. Não dá pra separar pessoal de profissional. Aí como é que eu vou olhar pra você e falar assim, cara, o meu chefe fez... Ele não gosta nem de chamar de chefe, mas o que o Alexandre fez por mim? Ele levou a minha esposa pra lá. Cara, não importa qual presente no mundo ele me dá, não substituiria a minha esposa lá no dia do nosso casamento. Se tivesse dado um bônus... Bom dias, 10 mil dólares. Entregamos 6 turmas, olha aqui, batemos a meta, NPS 100, que foi o NPS 100 de 6 turmas. 6 turmas diferentes, nota máxima em tudo. Então ele vai falar, tá aqui um bônus, parabéns. Eu ia pegar esse dinheiro, ia pra casa, e, lógico, é ótimo, todos nós estamos pelo dinheiro. Mas, cara, eu tenho foto da minha esposa lá, da gente comemorando o nosso aniversário de casamento num restaurante da Disney. Ele levou ela pra lá. É um encantamento. E aí eu falo pra você, é o encantamento do cliente. Você sabe o que eu vou fazer? Você acha que vai ter algum dia que eu vou olhar e falar assim, isso aqui não é meu na firma. Isso aqui eu não vou fazer porque não é minha parte. Vou fazer de qualquer jeito, embrulha e manda. Não essa existe. Empresa é tão minha quanto dele. Não importa qual o teu cargo, essa empresa é tão minha quanto o Alexandre, ele é o Walt Disney da Ibex, né? O Alexandre é o Walt Disney do Ibex e antigamente eu falava assim, salva as proporções, hoje eu não falo mais. Hoje eu falo que é de igual para igual. Da mesma forma que o Walt Disney tinha os parques, o Alexandre tem o Estratégia da Magia. É um programa que ele quer cada vez melhor, ele quer que cresça, ele ama não ser igual, porque é uma coisa que acontece e aquilo. Nossa, participante reclamou que não tinha não sei o quê. No próximo Estratégia, vai ter. Vai ter. Só que muitas vezes quem detecta isso sou eu, é a pessoa do marketing, é a pessoa que ajudou na montagem, é a pessoa que montou aquilo, é o fotógrafo que deu uma ideia de um ângulo melhor para uma foto. Quando você tem a cultura clara, tá todo mundo olhando pro mesmo foco, tá todo mundo com o mesmo foco. Então todo mundo levanta a mão e fala, eu vi um problema aqui. Que tal se a gente fizesse assim? Porque hoje em dia a gente confunde muito também, Wagner, a questão da, o quanto eu tô sendo eficiente para a empresa, o quanto eu tô sendo produtivo. E você vai ver a pessoa super produtiva, mas ela tá resolvendo o mesmo problema para pessoas diferentes. Não era melhor alguém ter um olhar de, peraí, mas vamos resolver o problema na fonte? Porque eu não preciso resolver 10? Estatística, vamos dar uma olhada, né? Mas você só consegue fazer isso quando você sai desse piloto automático. Quando você sai. E quando você sai do piloto automático, quando você tem uma cultura que vai te engajar, quando de fato você acredita... a gente viu nos últimos dados... A gente vai passar 1/3 da vida trabalhando. 1/3 da vida dormindo. Que a gente não passe o outro 1/3 reclamando do trabalho e dizendo que dorme pouco. Não faz mais sentido, tem que fazer sentido pra você o trabalho. O trabalho faz parte da tua vida, ele molda quem você é. Você leva problemas do trabalho pra casa e problemas da casa pro trabalho. Não tem. Não tem. E aí, mais uma coisa que a Disney faz pra mim que é maravilhoso. Ela tem uma divisão clara de palco e bastidores.
O cast member da Disney, ele pode ir pro bastidor, onde não tem nenhum cliente olhando, nenhum convidado olhando, e lá ele pode... Nossa, tá fácil hoje. Mas a partir do momento que ele entra no palco... E se ele fizer isso, alguém vai acolher ele, não vai? Alguém vai passar e falar, tá tudo bem, cara? Dá um abraço aqui. Tudo bem, fica mais um pouquinho aí. Relaxa, respira, não é tua vez agora. Não é tua vez de palco. Aí a gente fala isso, e aquele colaborador que tá naquele dia mais difícil da vida dele, você bota ele numa reunião mais difícil ainda. Qual vai ser o impacto dele na reunião? Você sabe que nós criamos na Conquiste uns emojis, né? Então a gente tem uns emojizinhos lá de um sorrindo, aqueles mesmos que tem no WhatsApp. Um sorrindo, um doentinho. E por que a gente criou isso? Ideia do nosso marketing, né? Um dia chegou alguém que não está muito bem. Ele vai pegar aquele emoji dele, vai colocar ali aquele que está com aquele band-aidzinho na testa, que não está muito bem. Então você sabe que aquela pessoa tem que ter um tratamento diferente aquele dia. O outro chegou alegre. Por que você está alegre hoje, Madia? O que aconteceu? Eu estou 6 anos de casamento. Eu comprei a casa nova, Então isso, para que possa todo mundo compartilhar os momentos bons e te acolher naquele momento que não é muito bom. Então acho que isso é fundamental dentro da organização, seja uma empresa pequena, média ou grande. Primeiro, genial isso, porque eu acho que tem duas características. Tem o lado do perguntar por preocupação, mas o lado de entender o que está acontecendo. É claro que muita gente vai falar assim, mas todo dia o meu colaborador chega e põe um emoji no bravo. Pô, tem alguma coisa errada. Tá errado. Mas nós como seres humanos... Ele pode estar fora da cultura da empresa. Exatamente. Mas nós como seres humanos, a instabilidade, é o que a gente fala assim, na natureza, não existe padrão. O padrão é não ter padrão. É entender que a natureza ela é fluida. É entender que o nosso dia a dia como seres humanos, nós temos essas curvas. E aí pode ser por motivo X, Y, Z. Aí você tem que entender que no século XXI, sim, liderar principalmente é uma via de mão dupla. É dar e receber. É cobrar e se importar. É de fato entender que a tua colaboradora, e aí, como é que tá tua filha? Teu filho melhorou? Parabéns, filhão, passou na faculdade. Sabe por quê? Você pode cobrar até diferente depois, né? Ele vai deixar. Ele vai deixar. E você não precisa ser menos profissional que isso. As pessoas confundem profissionalismo com um ambiente sério. Se você vê como é os bastidores da nossa empresa, olha a responsabilidade que é a gente levar 40, 50, 60 pessoas num grupo para os Estados Unidos, onde a gente vai ter que entregar todo o conteúdo, tudo precisa estar no cronômetro. Você sabe como a gente é criterioso com o horário, até a questão da cultura do horário. E tudo tem que funcionar. Mas se você olhar para os bastidores, não é estressante no sentido de um bravo com o outro e um sério, e depois quando vocês entram, a gente... não, aquilo acontece até nos bastidores. A gente comentou bastante isso, que não percebe nenhum tipo de... que vocês estão representando, que aquilo é natural. Da hora que vocês estão chegando, né? E muitas vezes as pessoas nos pegam nos bastidores, que chega mais cedo na sala, a gente tá lá, esses dias a pessoa falou assim, nossa, vocês estavam rachando o bico da risada na sala, o que aconteceu? Eu nem lembrava o que era alguma coisa de piada enquanto a gente montava a sala. Se você ter profissionalismo, não quer dizer que você precisa ter um ambiente sério ou um ambiente inédito, que você não pode encostar em nada, tem que estar tudo, não. Tem muitos lugares que você vai ter que se colocar no momento daquilo. Claro que a gente participa de reuniões, às vezes, com liderança, que não dá pra gente apresentar o que apresenta, às vezes, num curso, claro, no 6º dia, onde eu já ganhei a tua confiança. Mas a gente precisa entender que não precisa disso. E o cuidado, pra mim, cuidado do colaborador é isso. É você perguntar como é que ele foi. Eu acho curiosíssimo como hoje... Ó pra você ver como as coisas estão. Você ouve lugares da saúde, hospitais, que o diferencial é aqui o atendimento é humanizado. Cara, o mínimo que eu espero num hospital na área da saúde é que seja humanizado. Humanizado. Isso virou diferencial. Porque o ser humano começou a entender de novo que... que nem sempre é, né? E nem sempre foi. Você chega, a pessoa tá lá passando mal, com febre, o cara olha pra cara dele, tem que aguardar ser chamado. Próximo da fila aqui, próximo. Onde tá a humanização? Quantos de nós já não fomos num médico? Você passou por uma cirurgia, fez alguma coisa, o cara te liberou e nunca ligou perguntar se você tá bem, tipo... Uma semana depois. Oi aí, Wagner, tudo bem? Como é que você tá? Melhorou? Tá bem? Pô, continua o tratamento aí, hein, cara? Daqui 6 meses tem outra consulta. Você vai olhar pra esse médico e falar, cara, é em você que eu volto. Porque a gente conquista uma coisa, Wagner, que pra mim é fundamental. O ser humano só coopera com quem ele confia. Exato. Primeiro precisamos ganhar a confiança das pessoas que estão à nossa volta. Porque daí elas vão cooperar. E ganhar confiança pode ser de um colaborador, ganhar confiança tem que ser de um colaborador, tem que ser do cliente, porque ele coopera. Ele coopera entregando mais, ele coopera performando melhor, ele coopera comprando da gente, ele coopera voltando a comprar da gente e falando bem da gente pros outros. A gente é um ser tribal. Mas o que uniu a cola, o que uniu os seres humanos desde a pré-história até hoje foi a confiança.
Caçar em bando é muito mais efetivo, mas eu só caço com você se eu confiar em ti. E confia no líder, né? E a confiança do O líder precisa depois conquistar. um confiando no outro, né? Porque tem que entender, quem tá, por exemplo, no setor de, você comentou, setor de marketing, precisa confiar de que a direção tá tomando as melhores decisões. Precisa confiar que o financeiro tá em dia. Confiar. E aí, quando eu confio que o que você tá fazendo é o melhor para mim, ou que esse processo é o melhor para a empresa, ou que esse atendimento é o melhor para todo mundo, eu faço, eu coopero. Porque primeiro eu confio. Então a gente volta a falar para mim hoje, claro, estamos passando por um pós-pandemia, mas a grande crise no mundo, se você olhar, não é uma crise de crédito. É uma crise de credibilidade. Credibilidade, confiança. É em quem eu confio, é em que governo eu confio, é em que país eu confio. Cara, a gente viu aí o que aconteceu recente. Não sei se você acompanhou o caso da Kate Middleton lá, da Inglaterra. Sim. Que a mulher sumiu, aí depois a mulher tá viva, tá morta, não tá, não sei o quê. Não tá com... Aí posta uma foto, não sabe se a foto é inteligência artificial, posta um vídeo, não sabe. Todo mundo ficou assim, ó. E aí, quem que eu confio? Olha só como a gente tá com a questão da confiança. Eu não sei mais no que eu confio. Ainda mais agora a inteligência artificial põe a nossa cara e a nossa voz para falar alguma coisa. E aí todo mundo me pergunta disso. Matias, a inteligência artificial com a tecnologia, como que vai ser com o ser humano, como você... Eu falo pra você, nós temos sim, a comparação que eu gosto de fazer, que o nosso mundo é como se fosse uma esteira de academia. Minimamente pra gente estar em cima desse mundo, a gente tem que estar na mesma velocidade que ele. Se eu estiver mais devagar que o mundo, eu vou ficar pra trás, eu vou ser ultrapassado. A gente vai ter que entender o que é a tecnologia, a gente vai ter que entender o que é a inteligência artificial, mas eu digo o quanto a gente vai trazer isso pra nossa realidade. Ele vai roubar meu emprego, ele vai roubar o que eu tenho. A tecnologia vai fazer muito bem o que ela é feita pra fazer. Mas, na minha opinião, a gente tem que aproveitar ela ao máximo para que sobre mais tempo para que a gente faça o que nós humanos fazemos de melhor. Que é esse olho no olho, que é empatia, que não é vai se colocar acabar. no outro. E não vai acabar. Claro que a própria inteligência artificial vai criar, e a tecnologia vai criar outros trabalhos baseado nisso. Tem um estudo que diz que mais de 80% das crianças que estão no infantil hoje vão trabalhar em empregos que ainda não existem. Porque a tecnologia ela cresce de maneira exponencial. Ela se aproveita do que foi inventado agora. A gente está, na minha opinião, um pouco para cima da curva dessa exponencial. Então agora a tendência é tudo ficar ainda mais rápido. Tudo transformar ainda mais. Mas que a gente possa investir naquilo que a gente faz de melhor. Como biólogo, de novo, nós somos o único animal que é precedido de um verbo. Ser humano. O diferencial no futuro do ser humano vai ser ser humano. A gente está voltando a entender isso. Parece que depois da pandemia, né? A gente achou que isso ia ser muito forte e não foi tão forte, né? Não foi. Aí a gente ouviu falar do trabalho remoto, aí volta todo mundo. Volta. O ser humano precisa dessas conexões. As pessoas estão procurando voltar. Elas estão procurando voltar, elas estão sentindo falta desse olhar, dessa troca, desse contato. Eu brinco que não é à toa, o Steve Jobs é uma máquina. O Steve Jobs, ele criou coisas, ele era à frente do seu tempo. Não é à toa que os lugares na Apple eram lugares sempre muito amplos, com mesas gigantes, para que as pessoas interagissem. Quantas e quantas vezes num cafezinho da empresa, num momento que a gente tá com outro, que a gente conversa um assunto X que te conecta com outra coisa, que você fala, aqui, ó, peguei, é mais rápido. O ser humano gosta disso. Mais fácil, você tá do lado. Agora não, vamos marcar uma reunião. Exatamente. Um meeting. Mas olha como no fundo a gente entende para onde a gente tá indo. Quem tá ouvindo aqui o podcast agora, provavelmente os últimos cursos, qualquer coisa que você fez, deve ter relacionado a liderança, comunicação, inteligência emocional, conexão emocional, empatia, comunicação. Você deve ter feito algum curso nessa área nos últimos tempos. São todas habilidades natas humanas. Tudo que eu falei aqui pra você, a gente já nasce com isso. Precisa desenvolver. Parece que o ser humano entendeu agora que, opa, peraí, se eu já nasci com isso, por que eu não vou desenvolver? Desenvolver. A gente precisa ter essa conexão interpessoal, intertecnológica, precisamos entender como colocar isso pra nós, mas precisa entender que a tecnologia tá pra nos ajudar. Então é pegar essa inteligência... E não pra ser um escravo dela. Exatamente, mas entender que traz isso pra mim pra que sobre mais tempo. Poxa, por que eu vou ficar fazendo um monte de cálculo na mão se alguma coisa faz por mim? Então faça por mim, me dê dados. Pega essas inteligências artificiais que trazem dados, que geram coisas, me dá esse material para que eu estude e coloque em prática. Você vai buscar para mim, pode buscar, e é super lógico isso de fazer, para que sobre mais tempo para que eu possa ser humano. Ser humano. E aí, o pessoal tava falando assim, mas e agora você viu que a tecnologia agora tá criando textos, a tecnologia tá fazendo quadros, agora tem imagem que você gera. Apresentações. A gente vai voltar e vai ser valorizado aquilo que é feito humano. Nós estamos aqui usando a tecnologia, mas seria possível eu sentar aqui com uma inteligência artificial e trocar
toda essa experiência eu trocando com você. E esse sorriso, essa risada e lembranças que a gente tem de coisas que a gente passou, não tem como. Eu vou falar pra você que a tecnologia, ela permite com que eu expanda. E se você perguntasse pra mim assim, Matias, traduz em uma palavra a IA, a inteligência artificial, pra mim é potencialização. Ela vai potencializar o que é bom, mas ela vai potencializar o que é ruim. É o que a gente escolher ali pra fazer. A gente vai entender que, por exemplo, a tecnologia agora nos potencializa, que a gente pode chegar, não sei quem tá ouvindo esse podcast agora, mas tá ouvindo graças à tecnologia. Hoje você tem a oportunidade de ter aula com os melhores professores do mundo numa plataforma online. Você pode pensar que há 50 anos atrás... a hora que você quiser. A hora que eu quiser. Mas imagina que há 50 anos atrás, quando você tinha aula, você tinha que ter a sorte de estar morando perto de um bom professor. Não tinha como eu buscar. Hoje, por exemplo, se você abrir agora, aí você pode ter uma aula com o Bill Gates em algum mastermind, alguma coisa da vida. Você pode ter uma aula com um alto executivo que está gravado em alguma plataforma. Você pode aprender de financiamento, ou seja, de o conhecimento finanças. Está lá, a gente tem que buscar e tem que desenvolver. E tá lá, a gente tem que buscar. E também aplicar, né, Matias? Porque não adianta só buscar, né? Nós tivemos no curso com vocês, trouxemos lá uma bagagem enorme de conhecimento. O pessoal nosso foi da empresa também lá. E tem que aplicar. Se a gente não colocar ele no dia a dia, não adianta nada eu guardar para mim e não vou encantar ninguém. A gente brinca que o Elias Leite, que é um dos facilitadores do programa, ele brinca que é o projeto segunda-feira. De nada vai adiantar tudo que vocês passaram lá se a gente não tiver uma forma de implementação. Sim. Então é por isso que a gente gosta de falar no curso muito, a gente traz muito isso. Eu acho que esses 3 pilares, a gente vai trazer muitos conceitos, a gente vai vivenciar esses conceitos, e vocês vão vivenciar através da equipe, através de tudo que a gente prepara, das surpresas e tudo mais, e como você vai implementar isso no seu retorno. Que é o que a gente brinca que a garantia do Estratégia da Magia é eterna. Porque a gente quer ver cases de sucesso. E quantos cases a gente tem ouvido por aí? Tanto é eterno que eu tô conversando com você aqui agora. Um tempo depois, você mandou mais gente, quer mandar mais gente. Então, essa é a ideia também do programa. Sabe? É entender que essa tecnologia tá aí, o conhecimento tá aí, mas a gente precisa também trazer e também aplicar. Mas para nós, você não vai conseguir aplicar de maneira genuína se você não viveu aquilo. Se você de fato não internalizou tudo que a gente falou lá. E a melhor forma de você internalizar um conceito, internalizar uma proposta, é quando de fato ele sentiu aquilo. Ele entendeu que aquilo é bom para ele. De novo, eu conquistei a tua confiança, você confia que o processo dá certo, você coopera comigo, você vai lá e aplica. Exatamente. A roda gira. Quantas e quantas vezes a gente não vê por aí líderes que não contam tudo que eles sabem com medo de alguém pegar o lugar deles? Como se fosse eterno. Colaboradores que não dão boas ideias, e quando você pergunta por que você não deu essa ideia? Ah, fulano que vai receber os louros da vitória. Não vai dar nada para mim. Se a gente mesmo. tem esse tipo de pensamento, a gente não é uma tribo. A tribo que o Homem das Cavernas vivia hoje se chama trabalho. A nossa tribo é o nosso trabalho também. Só que se eu não confiar em quem tá do lado a lado lutando comigo ali, eu não vou pra frente. Eu preciso confiar. Eu preciso ter essa confiança na equipe. E essa confiança vem através do quê? De uma liderança engajada. De um propósito claro, do porquê nós existimos como empresa. Qual é o nosso grande propósito? Qual é a pergunta que a gente responde? Mas principalmente de uma cultura focada em pessoas. Qualquer cast member da Disney entende que ele pode ir lá na menininha e pedir pra ela descer da ponte porque ele confia que aquilo é o certo. Porque ele sabe que não vai vir um gestor e vai falar: o que você fez? Não sabe o que se espera dele. Qualquer um sabe que se cair a pipoca da criança no chão, ele pode dar outra. Ele pode pegar outra. Ninguém vai cobrar e dele. não é o preço da pipoca. É alguém que tá olhando. A Disney tem a história, pra quem já foi, sabe, quem faz aniversário lá ganha um bottom de aniversário. O bottom custa, sei lá, no montante que a Disney faz, meio dólar. 50 cents, sei lá, cada bottom. Mas não é o bottom a questão. É o olhar de todo o cast member de ver aquele bottom e falar: oh, feliz aniversário, happy birthday. Tchá. Primeira visita. Primeira visita, parabéns, tá vindo aqui, seja bem-vindo. Mas o que é? O bottom não é em si, não é a questão pra mim. É o olhar de todos esses colaboradores que podiam passar e falar: ah. Ou ver a menina em cima do muro e... ah. Matias, que mensagem que você deixaria hoje para as empresas que estão assistindo a gente, tanto os empresários quanto os colaboradores, sobre cultura e sobre como engajar o seu cliente hoje, o seu colaborador, e como encantar o seu cliente? Para mim, hoje, se eu fosse deixar uma mensagem, eu diria para você: invista nessa cultura humanizada. Comunique essa cultura de cuidado com as pessoas. Cuide do teu colaborador para que ele cuide do teu cliente. Mas, primeiramente, tenha essa cultura do cuidado, da confiança, de você estar numa boa companhia. A palavra companhia, panis, vem de pão.
pão na Roma antiga era talvez o alimento mais barato e que qualquer um poderia ter um pedaço de pão. Companhia é aquela pessoa que você confia tanto que você é capaz de partilhar o teu pão. Então que a gente possa ter nas nossas empresas boas companhias, que a gente confie em quem está do nosso lado. Que você crie esse ambiente de confiança e colaboração, porque é isso que vai fazer a tua empresa crescer. É aí que vão surgir boas ideias, você não sabe nem da onde, mas a pessoa contou essa ideia porque ela confia que vai ser a melhor decisão vai ser tomada. São liderados confiando em líderes, são líderes confiando em liderados, e isso cria um ambiente tão claro das coisas, uma cultura tão clara, que ela extrapola a empresa e encanta o cliente. Encanta a ponto de um acampante querer virar monitor. Encanta a ponto de um rapaz que estava buscando um palestrante na internet hoje faz parte da empresa com ele. E hoje eu faço o que for pela empresa. Quando a gente confia, a gente entrega mais. A gente quer fazer mais. E eu não tô falando porque eu quis fazer mais por conta de um bônus, por conta de um trabalho. Claro que a gente tem meta, mas é quase que uma consequência. Eu faço porque eu acredito mesmo. E a tua história, eu posso dizer aquela frase do Walt Disney? Quem pode sonhar... Se você pode sonhar, você pode realizar. Um dia eu sonhei e falei, quem sabe um dia eu não trabalho com a Disney. Hoje eu falo pra você que eu tô trabalhando com a Disney e mais outras empresas tão amadas do mundo, mas eu tô trabalhando com praticamente o próprio Walt Disney. O Alexandre Zivinic, pra mim, hoje é esse exemplo, eu sempre vou falar dele e vou ser eternamente grato por tudo que ele proporciona, mas muito mais porque ele me ensinou a ver a vida dessa forma. E aí eu posso citar aqui, se a gente fosse falar nesse podcast aqui, a gente ficaria a tarde inteira de tantos outros exemplos. Esse do casamento aconteceu agora, mas pra sempre eu vou guardar aquela foto. Você, empresário, você líder, que momento desse você proporcionou à sua equipe, ao teu colaborador? A ponto dele olhar e falar, cara, eu confio. Eu tô fazendo isso por mim, mas eu tô fazendo isso por você também. Nossa, aquele cliente é difícil, mas eu vou reverter. Vou reverter porque eu quero também, sabe? Porque faz parte de mim. Todos nós estamos correndo, cada um tá com a sua batalha, mas fazer pelo outro também. Só que você só faz pelo outro quando você confia. Exatamente. E aí tu coopera e aí os seus resultados vão ser muito maiores. Meu querido Matias, que papo agradável. Ficaria aqui o dia inteiro, a noite inteira, explorando você. A gente não pode. Cara, só tenho que agradecer. Obrigado. De coração. Foi maravilhoso conversar com você. E, pô, espero que a gente possa conversar outras vezes, bater outros papos longos, trazer o Alexandre junto, o Cauê. Com certeza. É verdade, com certeza. Vai ser um prazer. A Alê tá agora, domingo agora, ele embarca para uma viagem de volta ao mundo com a Disney. Então, se você não segue aí, acompanha também, que é muito legal. Alexandre Zivinic, ele vai dar uma volta pelo mundo. Mas com certeza, Alê, Cauê. Mas eu queria fugir um pouquinho do protocolo de despedida aqui. É todo seu. Não, eu queria te dar os parabéns. Obrigado. Parabéns porque a gente falou tanto agora de cuidar e eu tava olhando pras meninas que estão aqui, pra quem não tá vendo, tem o pessoal dos bastidores aqui, e as meninas estão super sorrindo aqui, e eu fiquei encantado com a forma que você cuidou delas. Então você falou, pô, Matias, eu vou mandar aqui 2 meninas da minha empresa, vou mandar aqui e vou estar junto com a minha esposa, mas vou estar fazendo outras coisas, mas vira e mexe você tava como se fosse um paizão de ir lá e tá tudo bem, elas estão sorrindo, tá tudo ótimo. Eu acho que esse cuidado é o que a gente quer para todas as empresas. É esse cuidado de alguém que tá vendo que... o Simon Sinek escreveu um livro recente que é o Jogo do Infinito. Eu acho que as nossas empresas têm que entrar nesse jogo do infinito. Não vai ter uma linha de chegada, Wagner. Você vai falar assim, poxa, agora a minha equipe tá perfeita, cruzei essa linha, agora acabou, agora eu tô aqui só. As pessoas mudam, os propósitos mudam, as coisas mudam, mas o cuidado, esse olhar, elas jamais vão esquecer. Você proporcionou profissionalmente um momento para elas, mas isso não quer dizer que não tava o Wagner lá de cuidado, de paizão, de falar, tamo junto aqui, meninas, que bom que vocês estão aproveitando, curtam, tragam mais, porque elas vão trazer mais depois para vocês, para você inevitavelmente, porque elas vão voltar seres humanos melhores. A gente ouve relatos de pessoas que falaram, olha, eu cresci na empresa, mas os relatos que a gente ouve também olha, eu sou um pai melhor, eu sou uma mãe melhor, eu sou uma filha melhor, eu sou um colaborador melhor. É pra vida. É pra vida. E se você pegar o propósito da nossa empresa, o nosso propósito é transformar o mundo através das pessoas. Então, ver o que aconteceu aqui, ver o que aconteceu com você, ver a forma como você cuidou delas e saber que a gente tem uma pontinha nisso, já vale a pena para nós como propósito. Tem uma pontinha bem grande. Então, parabéns Obrigado. Pelo legado que você tá deixando. E que cada um possa deixar o seu legado. Acho que essa é a nossa ideia em vida, é que a gente seja lembrado mesmo quando a gente não estiver mais aqui. E a questão da confiança, porque nós confiamos em levá-las e elas confiaram na gente também. Vamos junto. Exatamente. Né? E aí, quando a gente confia, a gente coopera. E aí, cara, como seres humanos, como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além. E além. Nós vamos deixar aqui, então,
o Instagram do Matias, do Alexandre Zivinic, do Estratégia da Magia. Vai estar para quem quiser acessar. Empresa fantástica, o curso deles é maravilhoso. Bom, dá para sentir o que essa fera falou pra gente aqui. Obrigado, Matias. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.